12 milhões de reais de dívida apenas com Daniel Alves. Esse é só um dos vários presentes de grego que Leco deixou para os atuais gestores do São Paulo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes desse assunto. Também quero repercutir a entrevista forte que o BAP deu contra o Rafinha. Vou falar ainda sobre Leandro Castan, será que ele pode pintar como reforço do Corinthians? Por falar em reforço, duas novidades no Palmeiras, ambas pro ataque. Tem atacante chegando no Vasco, atacante chegando no Fortaleza. E por último, eu vou te contar a respeito da bagunça envolvendo o Campeonato Paulista, que terá jogo às pressas em Volta Redonda. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal. Só lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, tem programa do Nicola, com entrevistas, muita interatividade, você pergunta, eu respondo, enfim, tem bastante coisa legal. Bom, bora começar o vídeo, antes só dar essa dica muito importante para você. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Nessa terça-feira, por exemplo, a Liga dos Campeões tem dois grandes jogos, com o Real Madrid enfrentando a Atalanta e o Manchester City enfrentando o Borussia Mönchengladbach. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre reforços no Fortaleza e no Vasco. Primeiro sobre o Fortaleza, que anunciou de forma oficial na noite dessa segunda-feira a chegada de Wellington Nem. Lembra dele? Atacante ex-Fluminense, 29 anos de idade. Tá livre desde agosto do ano passado, quando terminou seu contrato com o Shakhtar Donetsk. E não joga desde dezembro de 2019. Sua última partida foi com a camisa do Flu por empréstimo. O Wellington Nem era um sonho antigo dos dirigentes do Fortaleza, mas a incompatibilidade financeira sempre o impedia de chegar a um acordo. Dessa vez houve a possibilidade de um acerto, ele assinou até dezembro desse ano e chega como uma das principais contratações do Fortaleza para a temporada. Já são 9 reforços. Antes o clube já havia contratado o Crispim, o Robson, o Jussa, o Ederson, o Daniel Guedes, Iago Pikachu, Blanco e Isaac. Fortaleza que entra em campo nessa terça-feira, 9h30 da noite, no Castelão, jogo contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Bora falar agora sobre o Vasco, ainda não é oficial, mas já queria adiantar para vocês que Morato será reforço do Vasco, anunciado a qualquer momento. Até sexta-feira ele embarca para o Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar um contrato de empréstimo até o fim da temporada. Ele pertence ao Red Bull Bragantino, que já topou emprestar o Morato até dezembro. Os salários serão pagos de forma integral pelo Vasco da Gama. Era uma negociação que vinha se enrolando nos últimos tempos, mas enfim foi sacramentada. Morato será mais um reforço vascaíno, na tentativa de fazer o time melhorar para a disputa, especialmente da Série B. Morato chegou a fazer bons jogos na temporada passada pelo Red Bull Bragantino. O jogador de 28 anos de idade atua pelos dois lados de campo, atleta de velocidade, fez 34 partidas e 2 gols pelo Red Bull Bragantino na temporada de 2020. Também passou por Ituano, Sport, São Paulo, só não conseguiu jogar bem no tricolor, teve poucas oportunidades. Acho que o cenário vai ser bem diferente agora em São Januário. Bora tentar te explicar agora sobre a bagunça envolvendo o Campeonato Paulista, que anunciou na manhã dessa segunda-feira que cumpriria a determinação de não ter jogos até o fim do mês de março. Mas, no meio da tarde, houve uma reviravolta e a Federação Paulista começou a anunciar realização de partidas para a Volta Redonda já nessa terça-feira. Inicialmente haviam sido marcados os jogos do Palmeiras contra o São Bento, do Corinthians contra o Mirassol. O Palmeiras se recusou a viajar às pressas, até por causa do protocolo, e a partida entre Palmeiras e São Bento pode acontecer na quarta-feira, ainda não está confirmada. Detalhe importante, São Bento já estava preparando as malas para ir de ônibus rumo à Volta Redonda, quando foi avisado de que o Palmeiras havia cancelado a realização dessa partida e o jogo talvez aconteça na quarta. Já Corinthians e Mirassol confirmaram a realização do jogo marcado para as 9 horas da noite dessa terça-feira na cidade de Volta Redonda.
É possível que na quarta também a gente tenha um confronto entre Santos e Ponte Preta. Há uma enorme preocupação da Federação Paulista com os jogos de Palmeiras, Corinthians, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. É que esses times têm outras competições para serem disputadas e se não puderem disputar jogos por agora, vai haver um enorme encavalamento das partidas um pouquinho mais para frente. Tem também uma preocupação grande dos clubes pequenos em relação ao fim do Campeonato Paulista. Se houver uma extensão da data final prevista para o campeonato, vários atletas, ou melhor, vários times podem perder atletas. Até porque os jogadores fecham em geral um contrato de 3 meses para a disputa do Campeonato Paulista. É uma fórmula que os clubes encontraram para não ter mais custos, para gastar apenas enquanto estiverem com os jogadores em contrato, e existe essa enorme possibilidade. Também durante essa segunda-feira outra confusão muito grande foi que a CBF decidiu marcar jogos da Copa do Brasil também para Volta Redonda. Foram 3 jogos marcados: Porto Velho e Ferroviário, Jaraguá e Manaus, Corinthians e Retrô. O Corinthians enfrentaria o Retrô na sexta-feira, ou seja, iria para Volta Redonda na noite dessa segunda-feira. Os jogadores saíram de ônibus por volta das 7h15 do CT do Parque Ecológico, já certamente estão na cidade de Volta Redonda e ficariam até sexta-feira para fazer o segundo jogo, o jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Retrô. Acontece que o pessoal de Volta Redonda afirmou que só vai autorizar a realização de jogos do Campeonato Paulista. Os jogos da Copa do Brasil não serão aceitos. E só para piorar ainda mais essa situação, o governo do estado do Rio de Janeiro pretende proibir a realização de jogos a partir da sexta-feira. Enfim, uma confusão total. O caos já se estabeleceu por causa da pandemia da Covid. Bora falar agora sobre reforços no Palmeiras pro ataque. Quando a gente pensa em reforço do Palmeiras, a gente pensa em Borré. Queria dar um destaque importante. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira que o Grêmio fez proposta oficial pelo Borré. Era o Grêmio, o clube interessado na contratação do colombiano, depois que o Palmeiras desistiu da chegada do jogador do River Plate. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa envolvida nas tratativas. O presidente Romildo Bolzan do Grêmio deu uma entrevista na noite dessa segunda-feira em que ele explicou um pouquinho sobre a situação do Borré, do Rafinha, disse que o Rafinha não será contratado, que a prioridade total hoje para o Grêmio são jogadores de ataque. E ele descreveu que precisa de um atacante mais móvel e não um atacante de referência como, por exemplo, o Diego Souza, algo que se encaixa esse perfil de jogador mais móvel ao Borré. O presidente Romildo Bolzan chegou a falar especialmente ou especificamente do Borré e disse o seguinte: vamos combinar, duvido que ele não seja avaliado por qualquer clube sul-americano ou europeu, mas não fizemos investida, fecha aspas. Vou ratificar aquilo que eu falei nessa segunda-feira. O Grêmio fez uma proposta de 4 milhões de dólares de luvas, diluídas 1 milhão de dólares a cada um dos anos de contrato, 4 anos de contrato, mais uma proposta salarial de 1,5 milhão de dólares por temporada. O Borré disse não para a oferta gremista. Embora já tivesse aceitado a proposta do Palmeiras, foi o Palmeiras quem desistiu do acordo. Bom, bora falar agora a respeito dos 2 reforços do Palmeiras. Um é certo e é uma novidade das categorias de base. Trata-se de Nilton, ele é um atacante panamenho que pertence às categorias de base do Palmeiras, havia marcado 3 gols na última partida do time em jogo da Copa do Brasil Sub-20. O Palmeiras fez 8-0 num time chamado Presidente Médici. E esse panamenho fez 3 gols. Atacante alto, que foi relacionado, foi inscrito para o Campeonato Paulista na lista B, naquela lista disponível para atletas formados na base. Além do Nilton, o Palmeiras também inscreveu Pedro Acácio. Esses 2 podem ser novidades no confronto do Palmeiras contra o São Bento, se é que esse jogo vai acontecer na quarta-feira. O Palmeiras ainda não concordou com a realização da partida. Desse jeito, o Palmeiras já tem 15 atletas inscritos na lista A, a lista principal, e 16 atletas inscritos nessa lista B, destinada para jogadores revelados nas categorias de base. Entre esses 15 atletas relacionados e inscritos na primeira lista, não estão os titulares ainda. Eles voltaram de férias na sexta-feira, ainda estão se condicionando melhor fisicamente. E o Palmeiras vai fazer o confronto contra o São Bento quando ele acontecer com um time misto. O time que vem disputando as primeiras partidas do Campeonato Paulista. Bora falar sobre o segundo reforço para o ataque do Palmeiras. Trata-se de Ademir, atacante de 26 anos de idade, é um ponta que fez boa temporada passada pelo América, jogando na Série B. O Palmeiras havia feito uma primeira proposta na sexta, o Marcos Salom, que é quem manda no América, havia me dito que a primeira proposta havia sido recusada, foi considerada muito baixa, mas houve uma primeira conversa entre as partes e a tendência é que nessa terça-feira o martelo seja batido. A oferta palmeirense foi de 500 mil dólares ou mais ou menos 2 milhões e 700 mil reais. O América nem tem muito poder de barganha, até porque o contrato do Ademir termina no fim do ano. Se o América vacilar, vai perder ou vai ver a possibilidade de o Ademir assinar um pré-contrato com o Palmeiras na metade do ano para se mudar de graça para o Verdão em 2022.
Para que isso não ocorra, o Coelho está disposto a aceitar essa proposta de 500 mil dólares. A ideia era tentar chegar pelo menos a 3 milhões de reais em vez de 2.700, além de ficar com um percentual de uma venda futura. A tendência é que o Palmeiras aceite ou tente conversar em relação a esse percentual para que o martelo seja batido nas próximas horas. O Ademir é bom jogador, nada, porém, que se compare às pretensões da contratação do Borré. O outro nome no alvo do Palmeiras é aquela história, né, de ir dormir pensando no Borré e acordar tendo o Ademir como seu atacante. Bora trazer mais novidades sobre a polêmica envolvendo Rafinha e Flamengo. Nessa segunda-feira, o lateral deu mais uma entrevista para assegurar que o não acerto com o Flamengo não se deu por causa de questão financeira, e sim por causa de uma questão política. O Rafinha deixou bem claro que o Marcos Braz é alvo de uma política interna, que tem como talvez o grande responsável o BAP, e foi por isso, de acordo com o Rafinha, que ele não foi contratado pelo Flamengo. O BAP, horas mais tarde, enfim se pronunciou. Ele deu uma entrevista a um canal aqui no YouTube chamado Debate Rubro-Negro, e o BAP disse o seguinte, abre aspas: a verdade é a seguinte: a pandemia afetou muitos clubes em 2020, todos achavam que já teríamos superado ela, infelizmente não aconteceu. Todo mundo no clube sabe que vai ser difícil cumprir as obrigações já contratadas. A gente não poderia estar assumindo novas ações, novos compromissos pela falta de visão que a gente vai ter para 2021. Esportivamente, o Rafinha é uma unanimidade dentro do Flamengo. Quem é que pode, se não houver uma limitação financeira, perder um jogador como o Rafinha? Seguramente o que o Rafinha entende que é a razão para não vir ao Flamengo agora não corresponde à realidade, fecha aspas. Enfim, um discurso protocolar, às vezes um pouquinho confuso, do BAP, afirmando que foi a questão financeira, foi a questão da falta de capacidade que impediu a contratação do Rafinha. Eu prefiro acreditar no Rafinha, prefiro acreditar no Marcos Braz. Não fosse por isso, o Flamengo não precisaria ter demorado longos 35 dias para chegar a essa definição. Mas, para mim, muito mais importante do que a chegada ou não do Rafinha é tentar identificar e mostrar para vocês o quanto essas relações interpessoais de pessoas que se detestam pode ser muito ruim para o Flamengo a curto, médio e longo prazo. Bora falar agora sobre Leandro Castan, zagueiro de 34 anos de idade, um dos líderes dos últimos anos no elenco do Vasco, mas que só ficará em São Januário se aceitar uma drástica redução do salário. Ainda precisa aceitar que todas as dívidas que o Vasco tem com ele sejam pagas somente a partir do ano que vem. Isso tudo está sendo discutido, isso tudo está sendo debatido. O Vasco afirmou, alegou ao Castan que não tem capacidade financeira para continuar bancando seus vencimentos agora que vai disputar a temporada de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi nesse contexto que surgiram especulações de que o Castan poderia voltar ao Corinthians. O Castan já foi jogador do Timão, fez boa passagem pelo clube antes de se mudar para o exterior. Conversei com um dirigente corintiano que me assegurou que não há qualquer chance de o Leandro Castan ser contratado. Por mais que tenha deixado uma boa impressão, por mais que tenha boa relação com alguns dos dirigentes do Corinthians hoje, o Castan está completamente fora dos planos. A ideia do Corinthians não é contratar jogadores, especialmente para a zaga. A avaliação dos dirigentes é de que esse setor da zaga está bem resolvido com os atuais atletas. E o Leandro Castan, com 34 anos de idade, não acrescentaria a possibilidade de o Corinthians obter algum retorno financeiro no futuro com uma eventual revenda. Então, se você leu ou ouviu em algum lugar que o Leandro Castan pode ser contratado pelo Corinthians, ignore, esqueça, não há a menor possibilidade disso acontecer. O que vai rolar, o que pode rolar nos próximos dias é esse acordo entre o Castan e o Vasco para que ele permaneça em São Januário. Acho que seria uma permanência importante para os dois lados. O Castan por toda a identificação e para o Vasco da Gama ter um zagueiro que é sério, que é líder, que puxa os demais no momento de extrema dificuldade do clube. Bora fechar o vídeo repercutindo um dos vários pontos muito importantes da entrevista exclusiva que Júlio Casares, presidente do São Paulo, concedeu ao programa do Nicola aqui no YouTube, no canal do Nicola, na noite dessa segunda-feira. Se você não assistiu a entrevista, vou deixar o link para que você clique por aqui. Foram vários os temas, 1h15 de conversa, ele respondeu absolutamente tudo, sobre reforços, sobre saídas, sobre o planejamento financeiro, a falta de títulos, name rights, patrocinador, enfim, tudo que vocês perguntaram foi repassando ao Júlio Casares, e queria destacar uma das partes que eu julguei mais importantes, em que ele fala sobre dívidas deixadas por seu antecessor, o Leco. A dívida com o Daniel Alves hoje, de acordo com o próprio presidente, é de 12 milhões de reais. E olha que logo que assumiu a presidência do São Paulo, o Júlio Casares já correu para pagar uma parte daquilo que devia, ou seja, a dívida era superior a esses 12 milhões de reais, todos relacionados a direitos de imagem da época do Leco.
Júlio Casares também revelou outros problemas, outras dívidas, outras pendências deixadas pelo Leco. São Paulo recentemente foi alvo de um processo na FIFA movido pelo Dínamo de Kiev pela venda do Tietê. O São Paulo comprou o Tietê e não pagou. A alegação de que o São Paulo contava com uma grana que viria do Lucas Prato, o River Plate não conseguiu fazer esse pagamento, atrasou as parcelas do Tietê, o Dínamo de Kiev não esperou muito e foi recorrer à FIFA para cobrar o São Paulo. O Júlio Casares bem preocupado com a possibilidade de essa pendência gerar uma punição ao São Paulo, como vários clubes brasileiros têm sofrido, ele se apressou e está conseguindo, de acordo com ele, regularizar essa pendência com o Dínamo de Kiev. Júlio também revelou que há problemas financeiros relacionados à compra do Pablo. Pablo foi comprado junto ao Atlético Paranaense por 6 milhões de euros, podendo chegar a 7 milhões de euros de acordo com bônus por performance. Pelo menos para o São Paulo essas performances não vão acontecer, até porque o desempenho do Pablo é bem ruim com a camisa do tricolor. Mas o São Paulo não tem conseguido pagar esses 6 milhões de euros. O Atlético Paranaense já recorreu a uma corte nacional. Essa corte ameaçou penhorar bens do São Paulo. Júlio também se apressou para tentar regularizar esses problemas. É o São Paulo tentando solucionar com sua nova direção problemas deixados pelo antigo presidente. Só para completar, o Júlio também falou a respeito de reforços, disse que não há pressa em relação a um zagueiro canhoto, nem em relação ao volante. Ele entende que o atual elenco do São Paulo já está preparado para os desafios do primeiro semestre, não fechou a porta para um reforço para a zaga, muito menos para um reforço no meio campo, mas disse que não há desespero e que confia bastante na capacidade do atual elenco, além de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. Só para completar mais uma informação exclusiva sobre o São Paulo, nos próximos dias o Tricolor vai anunciar Camila Prando como sua nova diretora de Relações Internacionais. Ela vai cuidar de uma das pastas mais abrangentes do clube. Tudo que for relacionado à parte institucional e internacional do São Paulo vai ficar sob responsabilidade da Camila, que já foi atleta, foi jogadora de futebol, dedicou boa parte da carreira dela ao futebol na Suécia, também esteve no Brasil em outros momentos depois da aposentadoria em missões ligadas ao futebol e agora vai ser diretora para cuidar da imagem do São Paulo no exterior. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e junte a 1 milhão de inscritos do canal do Nicola. Bem legal ter todos vocês. Nos vemos de tarde com mais um vídeo a partir das 8 da noite com o programa do Nicola e vários entrevistados bem interessantes. A gente se vê, tchau, tchau!